no vídeo hoje eu ia falar sobre o livro A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir, do Rubem Alves. Então eu vou ler um poeminha deste mesmo livro. De forma que certo dia, à mesa a cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno, gamela, banco, enxerga do caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de quem nem sequer suspeitava. E o operário, emocionado, olhou para sua própria mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Bueno, energias benéficas. Então no dia de hoje, com esse solzinho que brilha lá fora, que vem aquecer nossos corações, a gente vai indicar para os amigos e amigas mais uma obra de Rubem Alves, a sexta obra. Nós já indicamos Ostra Feliz Não Faz Pérola, Palavras para Desatar Nós, Concerto para o Corpo e Alma, Educação dos Sentidos, Conversa com quem gosta de ensinar. Então a gente indica essas belas obras de Rubem Alves, esse escritor, poeta, uma grande figura que agora nesse momento que a gente está mais por casa, nós educadores, até mesmo as crianças, para que nós tenhamos a boa leitura que nos inspira, que nos encanta. Então a gente está trazendo essas dicas desses livros, trazendo os poemas também, para que todos prestem atenção no conteúdo de cada poema, que diz muito. Hoje falando sobre o operário, então olha que belo poema, né? Fala que praticamente tudo, quando ele sentou à mesa, teve o uso das suas mãos para fazer tudo isso, com amor, com dedicação. Então que sirva para nós, educadores, refletir nesse momento dessa pandemia e que as nossas atividades lá na escola, que procuramos quando nós voltar, colocar em prática todos os ensinamentos, todas as leituras, toda a busca do conhecimento lá nas escolas onde a gente está inserido. Então indicamos, olha só o título dessa obra, A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Olha, Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Foi o título que Rubem Alves deu a essa bela obra, porque ele sonhava com uma escola e recebeu um convite para dar palestra lá em Portugal e foi convidado para conhecer essa escola, que muitos já conhecem, né? Já pode ter lido ou até assistido palestra, que fala sobre a Escola da Ponte. Então a gente vai trazer bem de forma bem resumida para despertar o interesse. Indicamos para fazer uma bela leitura desse belo livro de Rubem Alves. A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Rubem Alves, ao visitar a Escola da Ponte em Portugal, deparou-se com a consumação daquilo que um dia sempre havia imaginado, com o ideal de educação. Tal foi sua admiração resultante dessa feliz revelação que nasceu esse belo livro, cujo título deixa claro e evidente o que o autor vivenciou ao conhecer a instituição. Essa obra descreve a existência de uma escola dos sonhos, uma escola sem imperfeições, onde a palavra-chave é a união, onde há uma aliança, onde todos são iguais, sem desigualdades. Em certas circunstâncias, o autor fala que essa escola todos deveriam conhecer, pois iriam maravilhar-se com tal realidade. O autor explica as principais diferenças entre o ensino tradicional e a Escola da Ponte, como o fato
da escola portuguesa, a educação não ser voltada para a competição, e de palavras como indisciplina, rivalidade e ciúmes tornam-se vazias naquele contexto. O objetivo principal daquela escola é ser um local que consiga tornar as crianças felizes, solidárias e com ideias próprias. Características essas bastante desvalorizadas nos dias de hoje. A Escola da Ponte é uma comunidade instrutiva, progressista e autorregulada, na qual as crianças são educadas com base na cidadania. Um professor dá a direção necessária sobre o que deve ser estudado, onde examinar o exemplo, como exemplo a internet, o que é muito usada, e institui um programa de trabalho de formas de avaliação. Após esse tempo, os alunos analisam se chegaram ou não aos fins de aprendizagem impostos por eles mesmos. Se o aprendizado foi apropriado, o grupo se dissolve e outro se forma novamente para aprender um novo tema. Se não foi alcançado o objetivo, o bando continua debruçado sobre o mesmo assunto. Em relação à metodologia de alfabetização, as crianças aprendem a ler frases inteiras formadas por elas próprias. As crianças solicitam e proporcionam ajuda sobre determinada questão e criam uma rede de solidariedade. As que sabem ensinam as que não sabem. O que eles fazem é pesquisar e aprender em grupo. Quando há algum problema, é montar um tribunal para quem desobedece às regras de convivência estabelecidas pelos próprios alunos. Deve comparecer diante do tribunal e tem como pena pensar durante 3 dias sobre seus atos, retornando depois para dizer o que se refletiu. As crianças reclamam seus direitos de terem professores capazes de usar os computadores, escutar música em sala de aula, mas também não deixam de fora seus deveres, como por exemplo economizar água e conservar a sala de aula limpa. Para Rubem Alves, as escolas tradicionais são como espécie de linha de montagem, em que os operários não sabem construir um objeto completo, apenas pequenas partes que vão se acoplando ao decorrer do processo a compor o objeto final. Aquela unidade que ao final da ação não estiver com um número de informação determinado são prontamente descartados, como as linhas de montagem. As escolas tradicionais se dividem em coordenadas espaciais, as salas de aula e temporais, as séries. Cabe aos educadores realizar o processo técnico-científico de incutir nos alunos os saberes e habilidades que irão compor o objeto final. Ou seja, a criança é o objeto original que, após ser carregado com vários saberes e habilidades, serão testados a fim de compreender se o seu produto final está apto ao mercado de trabalho. No ensino tradicional, muitas vezes a criança é forçada a estudar aquilo que não quer, tornando-a desestimulada, com preguiça de fazer seus deveres, pois a vida a chama para o caminho mais alegre. Isso ocorre muito nas escolas, que são obrigadas a cumprir um programa que passa por cima daquilo que a criança está vivendo. Acredita que o artifício de aprendizagem não deve ser atribuído de forma infastiosa, mas sim pode ser de forma agradável e natural. Então, indicando para os amigos e amigas essa bela obra aqui de Rubem Alves, a escola com quem sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir, que seria a Escola da Ponte. Então pode até um grupo de professores pegarem esse livro, fazer o estudo dele, né? Sentarem, dialogarem, refletirem sobre o que Rubem Alves passa aqui nessa obra, e gradativamente nós podemos aplicar em nossas escolas, basta nós querermos, né? Até Rubem Alves brinca que nós, professores, ou seja, as escolas, temos que cumprir aquela grade curricular, né? Tem que ser cumprida a tal de grade curricular, mas ele diz assim, grade curricular só pode ter sido um carcereiro que fez, né, essa grade curricular, porque dentro da educação não cabe. Nós temos que buscar novos métodos, se unir, se juntar, dialogar, um ajudando o outro para ver a melhor forma de encantar as nossas crianças, para que elas gostem de ir para a escola. Novos métodos, novas formas de aprender, de ensinar. Então olha só, o belo exemplo, eu li o livro, muito bom, recomendo. Então faz a gente pensar sobre a nossa atividade no dia a dia nas nossas escolas, deixa muito a desejar, né? Então precisamos ocupar esse momento agora de pandemia que estamos em casa
em ler, refletir, dialogar e ir em busca, né? Então a gente procura sempre indicar para os amigos e amigas essas belas obras. Então, mais uma obra de Rubem Alves. Tenhamos um bom dia. Então, galera, até o próximo vídeo.